E aí, grandes investidores, estamos chegando, infelizmente, na nossa última aula, né? E a nossa aula hoje vai falar sobre objetivos, né? Porque não adianta a gente saber o que é renda variável, o que é renda fixa, saber tudo sobre o mercado de ações se a gente não tem um objetivo, né? Se a gente não tem uma meta aí para ser traçada, para a gente alcançar aí os nossos sonhos e realizar aí todos os nossos objetivos, né? Porque se você não tem objetivo algum, se você não pretende assim investir não. Se você entra no mercado financeiro pensando, o que der deu, o que acontecer aconteceu, eu acho que você não tem nem que entrar. Então, assim, você tem que entrar com algum foco, com algum objetivo, né? Com alguma meta, né? Para você poder alcançar o seu sucesso e tudo mais. Então, a nossa aula de hoje vai falar mais sobre isso. Eu vou, é, não é pausar, né? Mas eu vou, como é que eu posso dizer? Me fugiu agora a palavra. Mas eu vou buscar tópicos, coisas que estão assim no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e que passa despercebido e que se a gente ali traçar um por um, a gente vai conseguir alcançar o nosso sucesso, ou a nossa liberdade financeira, ou o nosso objetivo de viajar, de comprar um imóvel, enfim, de alcançar os nossos sonhos, né? Do modo geral. Então, a aula de hoje vai falar sobre isso. E aí eu vou ensinar vocês aqui a fazer uma métrica, né? De como a gente pode é, juntar esse nosso sonho com os objetivos de investimento, entendeu? O que o investimento, como que a gente pode investir para a gente alcançar esse sonho? Então, acho que uma coisa está ligada à outra. A gente tem essas duas informações aí que elas têm que andar uma junto com a outra. É impossível a gente investir sem nenhum objetivo e é impossível a gente alcançar o nosso sucesso, alcançar os nossos sonhos sem investir ou sem a gente perder um pouco do nosso tempo, né? Que eu acho que não é nem perca de tempo, é um ganho de tempo que a gente diminui no na nossa trajetória de vida, né? Hoje, se você pensar, por exemplo, não só investir, mas você ali guardar um dinheiro para poder, de repente, é, alcançar uma liberdade financeira, trabalhar menos. Eu acho que tudo isso é poupar tempo. Então, o meu objetivo aqui hoje, e por isso que o nome da aula é objetivo, é fazer você poupar tempo de vida. Assim, eu posso te dizer que 99% das pessoas pensam nisso, né? Hoje, quem é que está satisfeito com seu próprio trabalho? As coisas vêm mudando muito no mundo, né? Antigamente as pessoas pensavam mais em dinheiro, mais em ter um trabalho melhor, alcançar um cargo melhor dentro da empresa e as coisas estão mudando, né? Hoje a pessoa pensa em ter mais liberdade para poder viajar, para poder estar com a família, para curtir o seu animal, o seu pet, né? Ou então para ter mais tempo para tomar conta mais de si, e é por isso que doenças vêm crescendo cada vez mais, né? Pessoas entrando em depressão, é, enfim, taxas altas, né, de colesterol, de tudo, porque a pessoa acaba naquela correria do dia a dia, acaba se alimentando mal, ou porque às vezes a pessoa está com aquele horário cheio, e às vezes fica até falando assim. Eu mesmo já passei por isso, falando assim, caramba, o dia poderia ter 32 horas, 48 horas, porque 24 horas não está dando conta, eu não estou conseguindo resolver tudo dentro desse dia. E eu já pensava no outro dia, as coisas iam se acumulando, enfim. Então a gente tem uma vida muito corrida e eu acho que o assunto que eu vou trazer hoje é tão importante que é um assunto que vai te fazer poupar tempo de vida, entendeu? É, é, de uma certa forma, se você parar para analisar, né, como eu estava dizendo, o mundo hoje em dia tá mudando tanto a mentalidade, né? Hoje o cara, em vez de pensar assim, promovido, ele prefere ter mais folga do que ganhar mais ou ser promovido. Quem não gostaria de trabalhar, por exemplo, terça, quarta e quinta e o resto dos dias estar com a família, poder ir à praia, poder tudo. Então, assim, o assunto de hoje é sobre isso, entendeu? É transformar vidas, é te trazer um tipo de conhecimento que vai te fazer poupar tempo.
e acho que tempo é o valor mais precioso, né? Não é o dinheiro, não é o sucesso, não são os nossos sonhos conquistados. Eu acho que tempo é o valor mais precioso que nós temos na vida. E se a gente conseguir poupar tempo, eu acho que é o maior sonho que a gente pode conquistar. Então hoje a aula vai falar sobre isso. Então, para a gente dar uma resumida aqui das outras aulas, né, do nosso basicão, infelizmente o nosso basicão está se encerrando hoje. Eu queria estar muito mais tempo com vocês. E aí deixa aí no comentário, pô Henrique, gostei pra caramba, pô. Traz mais conteúdo pra gente. Pô, Henrique, o que que eu posso fazer mais para poder investir melhor? Pô, eu queria investir para os meus filhos, entendeu? Existem várias métricas. O que eu passei para vocês aqui não é nenhuma ponta do iceberg, tá entendendo? Existe 1 milhão de informações é, no mercado financeiro que vocês podem aprender. E eu acho que o conhecimento ele é libertador e o conhecimento ele te dá poder de adquirir muito mais coisa para sua vida, inclusive o tempo, como a gente está falando hoje. Então, resumindo aí do nosso basicão, né? A aula 1 a gente falou os princípios dos investimentos, a gente deu aquele primeiro passo, a gente conseguiu conhecer a bolsa de valores, a gente já sabe por onde a gente tem que fazer o acesso, a gente viu lá o home broker, né? A gente conseguiu aí ter uma base, né, ter um know-how, um direcionamento de como que é esse bicho de 7 cabeças chamado Bolsa de Valores, né, que todo mundo tem medo, não sei porquê, mas é uma coisa tão simples, mas infelizmente o Brasil não tem uma educação financeira como tem em outros países, ou como exemplo até os Estados Unidos, que é um país que tem um bom relacionamento com o Brasil, está bem próximo. O brasileiro tem muita cultura do americano, né? Então, a gente com educação financeira a gente consegue chegar aí a um patamar mais elevado da nossa vida, né? Então a gente conheceu aí os princípios de como entrar na bolsa, e aí o que que a bolsa nos dá de oportunidade, né? Nos dá oportunidade aí da renda fixa, a gente tem a oportunidade aí de ter uma rentabilidade maior na renda variável, e aí o mundo da renda variável, né? Vocês conheceram o mercado de ações e o mercado de fundos imobiliários, são mercados completamente diferentes, com volatilidade diferente, né, com oscilações diferentes, mas que são muito atrativos para cada objetivo, né? E falando hoje sobre os objetivos, eu vi num livro, eu não vou falar de quem porque fica antiético, mas tem no livro dessa pessoa, um influencer muito, muito famoso. Eu não gosto muito dele, apesar de segui-lo e tudo, mas eu não curto muito a ideologia dele e acho que ele pecou ali numa questão que ele pôs um gráfico de pizza e ele disse que 25% você tem que investir em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em renda fixa, e essa não é a mágica da coisa, né? Se fosse assim, era a Coca-Cola de todo mundo, e aí todo mundo investia, estava tudo certo e tudo bem. E eu não acredito nessa metodologia, porque é assim, se você tem um objetivo, e aí a gente entra na aula de hoje, né? Eu vou até dar um F5 aqui, para a gente não perder ao nosso. Então, basicão, aula 6 objetivos. Então, assim, se você tem um objetivo, por exemplo, e você precisa de um retorno financeiro, por exemplo, de 20, 30% ao ano, é, e aí o coleguinha aqui do lado, ele precisa somente de 10%, de repente você investindo somente em fundos imobiliários, aliás, de repente ele, né, que precisa de menos do coleguinha, de repente ele investindo só em fundos imobiliários ou em renda fixa, ele já consegue atender a necessidade dele. E aí você vai fazer o mesmo se você precisa de mais. Então, de repente, você tem que dar uma mesclada ali, entendeu? Para você poder alcançar os seus objetivos. Porque se fosse assim, ó, eu vou investir 25, 25, 25, ele também vai investir 25, 25, 25, e aí aqueles 25 não tá dando o retorno esperado, aquele retorno que eu preciso para alcançar os meus objetivos, né? Então não é assim que funciona. A gente tem que traçar métricas, cada um tem seus objetivos, cada um
tem a sua meta traçada, cada um tem os seus objetivos, as suas métricas de investimento, para que a gente consiga alcançar o sucesso, né? Então, um exemplo muito básico, para a gente começar a nossa aula aí, eu encerrar aqui e não ficar falando muito, um exemplo muito básico é assim, imagine que eu tenho uma casa e o meu colega aqui do lado também tem uma casa. E aí, ele resolve comprar grama para botar no quintal da casa dele. E aí você pensa assim, pô, o cara comprou grama lá para casa dele e aí eu vou comprar também, tá entendendo? E aí você pensa assim, cara, será que eu realmente preciso de grama na minha casa? Então com os investimentos é a mesma coisa, entendeu? Pô, ele está investindo em fundos imobiliários e ações. Será que realmente eu preciso investir em fundos imobiliários e ações? Será que se eu investir só em fundos imobiliários já não atende a minha necessidade? Então, é, traçar um objetivo, traçar uma meta de investimento é pensar sobre isso antes de você tomar uma decisão, entendeu, galera? Então é nesse quesito que eu estou querendo passar para vocês, para já começar a abrir a mente sobre os objetivos e a gente começar essa aula, beleza? Então vamos lá, basicão, aula 6, objetivos, vamos parar de falar e vamos tocar o barco. Então, primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, por que vocês querem investir, né? E aí eu faço essa pergunta para vocês, mas assim, pensa você, pergunte a você mesmo, por que eu quero investir? Entendeu? É para quê? É para eu alcançar um objetivo, é para eu viajar, é para eu comprar uma casa, é para eu comprar um carro, é para eu alcançar a liberdade financeira. Então, assim, eu quis traçar aqui a primeira coisa, o, o, o que o objetivo ele te traz, né? Quais são os benefícios, né? Primeiramente é manter o foco, né? Ele faz você, ele deixa você uma pessoa mais focada, né? É, imagine que você tá ali no final de semana em casa e aí o cara, pô, filhão, bora ali, cara, tomar uma cerveja, pá. Pô, cara, tá a galera ali que não sei o que. E aí, pô, tu já saiu 2 finais de semana seguidos. Aí o terceiro final de semana, pô, tu vai lá tomar uma cerveja também. Então, assim, de uma certa forma, tá levando você a sair dos seus objetivos, entendeu? Então, é como se fosse um carro numa rodovia. Imagine que o carro ele tá assim, ó. E aí você tem a pista, né? Então o carro ele tá ali. Se você deixar o carro sair da pista, cara, você está saindo do foco. Então você tem que começar a voltar o foco para trazer ele para a pista de novo, né? Eu sei, o certo é ele manter ele alinhado, mas se ele estiver aqui dentro da pista, você ainda está dentro do seu foco. A partir do momento que ele vai sair da estrada, você está saindo do foco, entendeu? Então, essa é a pergunta. Por que eu quero investir? Por que eu quero ter um objetivo, entendeu? Então, nada mais é do que trazer esse foco, manter você uma pessoa disciplinada, entendeu? Pô, cara, eu ganho 1.000 euros, ou então eu ganho 2.000 reais. E, pô, eu pagando as minhas contas aqui me sobra aí, tipo, sei lá, uns 800 reais, por exemplo. Pô, cara, acho que eu vou pegar aqui 300 reais, vou investir, vou pegar aqui 500 aqui para se de repente acontecer uma coisa de emergência, ou eu precisar investir, reinvestir, ou então eu separar aqui um dinheiro para poder sair e tal. Então, assim, é, você ter um objetivo, você ter um foco, você pensar no que você quer para sua vida no futuro ou até no presente, tá entendendo? Ele te traz de certa forma, uma disciplina, beleza, galera? Pera lá. E depois, ele também faz com que você tenha uma situação financeira desejada, né? Poxa, eu queria no fim, assim, antes de eu me aposentar, eu queria curtir mais a vida e tal. Pô, todo mundo se aposenta aí com uma média de 70 anos e tal. Pô, eu queria me aposentar com 50, com 40 e pouco. Então, assim, um investimento, é, você ter um objetivo final, ele te traz situações financeiras desejadas, né? Pô, queria no fim do meu investimento aqui, cara, que é para médio prazo, daqui uns 5 anos mais ou menos,
pô, eu queria, cara, no fim desse investimento em comprar uma casa, tá vendo? Porque hoje eu moro de aluguel. Hoje eu tenho, pô, minha mãe mora comigo, algo do gênero, tá entendendo? Então, são metas, são coisas que você tem que traçar para você poder chegar ao seu objetivo final e aí ele vai automaticamente ele vai te direcionando, tá entendendo? Você vai mantendo o carro ali dentro da pista, beleza? E aí existe o progresso nos seus objetivos, né? Pô, caramba, eu consegui juntar uma grana aqui, cara, comprei minha casa e agora? Pô, vou comprar outra, vou começar a investir, vou investir, vou comprar mais uma casa junto ao mesmo tempo. Pô, cara, se eu conseguir comprar uma casa, eu consigo viajar para o país que eu gosto. Pô, eu consigo investir mais para eu poder me aposentar mais cedo. Então, assim, progresso nos objetivos financeiros, entendeu? E aí fica sempre se perguntando, cara, por quê? Por que que eu tô pegando esse dinheiro aqui e tô aportando lá? Por quê? Entendeu? É uma palavra muito forte. Por quê? Entendeu? Então é essa pergunta que você tem que sempre se fazer, entendeu? E aí, cara, saber onde você quer chegar, né, é o mais importante, né? Pô, eu tô começando aqui, tô mantendo meu foco e minha disciplina, cara, porque eu quero ter a minha casa dos sonhos, eu quero comprar o meu carro, o meu Porsche, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter R$ 1 milhão na minha conta, tá entendendo? Então eu tenho capacidade de conseguir 1 milhão sem ganhar na loteria, tá entendendo? Então, assim, são. É o que a gente começa aqui, a verdadeira escadinha. Ó. Você tem uma visão e aí você pensa, você mentaliza, entendeu? E aí você pensa assim, caraca, eu queria tanto me aposentar com 40 anos. Eu queria estar morando numa casa de praia, eu queria ter, sabe, a minha família feliz, os meus filhos. E aí você passa mais um degrau e aí você traça uma meta. Não, essa meta ela vai ser alcançada é, no máximo em 5 anos. E aí qual estratégia que você vai traçar? Caramba, do meu salário aqui para alcançar isso, metade dele eu vou montar uma estratégia aqui, porque eu vou conseguir um retorno financeiro baseado naquilo, e aí eu vou conseguir. Aí você sobe mais um degrau, e aí você toma uma ação. E aí você fala assim, cara, agora eu estou recebendo e eu estou aportando lá e eu vou conseguir, eu vou investir até você chegar onde? No verdadeiro sucesso, entendeu? Então é nisso que você tem que pensar. Se você mentalizar aqui, ó, eu tenho a certeza absoluta que você vai chegar aqui, entendeu? Porque não tem nada melhor do que você mentalizar os seus objetivos, entendeu? Existe um documentário chamado O Segredo, que tem até na Netflix. Ele é um documentário super antigo e uma das coisas que mais me chamou a atenção foram duas histórias. Uma, que os médicos falaram pro rapaz assim, olha, infelizmente, você não vai mais poder andar e tal. E o cara, tipo, tava, assim, muito mal no hospital. Eu não lembro como é que tava o estado físico dele, porque tem tantos anos que eu vi esse documentário. Mas o cara, ele começou a mentalizar, ele correndo, tá vendo? Ele caminhando na praia e tal. Ele falou, não, eu vou andar, eu vou andar. E, cara, ele conseguiu sair do hospital andando. Então, assim, e teve um camarada também que, tipo, uns 10 anos atrás, ele mentalizou uma casa que ele viu. E ele falou assim: um dia aquela casa vai ser minha. E aí tem uma imagem no documentário que o cara pega o quadro, assim, pra você ter uma ideia. O cara tinha um quadro com uma casa que ele queria. Eu não sei se ele chegou a botar na parede e tal. E aí depois mostrou ele, acho que 10 anos depois, assim, ele fazendo a mudança da casa dele. E ele tava se mudando para essa casa que ele mentalizou, tá entendendo? Que ele realmente queria. Então, assim, cara, eu posso garantir para vocês que se vocês tiverem o foco e vocês tiverem a visão, visualizar, mentalizar o que vocês querem, o sucesso ele é garantido, beleza? E aí vem o estudo financeiro, né? E aí como é que funciona esse estudo financeiro, né? Então a gente tem que, tipo assim, já teve uma visão, a gente mentalizou, é, a gente quer traçar uma meta, e aí como é que funciona essa meta, né? E aí vem o estudo financeiro. Tipo assim, a meta que eu quero é o quê? É comprar? É a compra de um bem?
é fazer viagens, é liberdade financeira, é de mudar a vida, entendeu? E aí, por que que eu botei esses tópicos aqui, que são, assim, basicamente é a primeira coisa que as pessoas pensam, porque houve um estudo financeiro, entendeu? E esses 4 itens aqui, ó, foram 10 itens, mas os primeiros 4 itens são os que as pessoas mais pedem os analistas financeiros, entendeu? Hoje, se você contratar uma consultoria financeira, se você pedir uma pessoa para lhe ajudar a resolver a tua situação financeira, se você estiver endividado ou algo do gênero, é a primeira coisa que a pessoa pede. Eu quero melhorar minha situação financeira, por quê? Porque eu quero comprar um bem, porque eu quero fazer viagens, porque eu quero liberdade financeira, porque eu quero mudar de vida, tá entendendo? Porque a minha vida hoje a minha vida não faz mais sentido. Então, assim, esses foram os 4 itens mais fortes que as pessoas pedem aos analistas, tá entendendo? A um instrutor financeiro, né? Então, esse estudo é muito importante porque isso está baseado no que as pessoas mais pensam hoje na vida, né? É, hoje isso se tornou um objetivo, tá entendendo? Não é só dinheiro, né? A pessoa quer ter dinheiro para poder conquistar os seus sonhos, né? E antigamente a pessoa só pensava em ganhar mais, ganhar cada vez mais, ganhar cada vez mais e trocar de cargo, ir para uma empresa maior, melhor. Hoje, se a pessoa tiver numa empresa menor e que ela consiga ter mais liberdade de estar com a família, com tudo, ela prefere estar ali do que para uma empresa que é uma big tech, por exemplo, tá entendendo? É, e trabalhar muito mais e ter menos tempo de estar com a família. Então, a prioridade dos seres humanos hoje é ela ter mais tempo de qualidade. E aí vem a palavra tempo, foi o que eu falei com vocês, entendeu? Então, esse estudo financeiro aí foi um estudo muito importante e podem pesquisar na internet, vocês vão encontrar sobre esse estudo e vai ver que esses 4 tópicos aí são os tópicos mais importantes que as pessoas pedem aos analistas financeiros, beleza? A uma consultoria financeira, né? Do modo geral. E aí, como é que a gente faz a nossa avaliação financeira, que é o mais importante, né? Então, eu já tracei uma meta, eu quero alcançar o sucesso, eu quero conquistar os meus objetivos, eu quero conquistar os meus sonhos, mas aí a gente tem que nos avaliar financeiramente, né? Como é que está a minha vida financeira hoje? E aí, uma métrica, uma coisa que eu indico muito a vocês, e aí eu botei aqui uma setinha para cima e uma outra para baixo, é assim, é uma dívida cara e dívida barata, né? E o que que é dívida cara, né? Por exemplo, uma dívida que está relacionada a cartão de crédito ou empréstimo pessoal, ela tem juros altos. Então a gente considera como uma dívida cara. E se você tiver assim um consignado em folha, que é aquele consignado que vem descontando na folha de pagamento, ou um financiamento, né? Seja ele tabela Price ou tabela saque, acho que é isso, eu não lembro o nome agora correto, mas independente do financiamento que você tiver, geralmente, na maioria dos casos, ela tem um juro mais baixo do que um cartão de crédito ou empréstimo pessoal, né? Geralmente não, quase 100% das vezes tem-se o juro mais baixo. Então a gente chama, quando tem alguma dívida de juro alto, você tem uma dívida cara. Quando você tem um juros uma dívida, um juros baixo, né, a gente chama de dívida barata. E aí eu aconselho a vocês, depois que vocês fizerem essa avaliação financeira da vida de vocês darem prioridade a vocês liquidarem essa dívida cara, entendeu? Porque a dívida cara ela está corroendo o seu dinheiro, está corroendo aquele dinheiro que você poderia investir, está corroendo aquele dinheiro que vai te fazer conquistar o sucesso e os seus objetivos, entendeu? Então essa é a minha dica aí para uma avaliação financeira, beleza, galera? E aí a primeira coisa, né? Você fez a tua avaliação financeira. Primeira coisa não, é a terceira, né? Vamos para o terceiro passo. Então você mentalizou o seu sucesso e aí você fez uma avaliação financeira da sua vida
E aí a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a investir, que eu aconselho e eu acho que eu até escrevi aqui como reserva de emergência, e aí não, assim, eu considero, eu até nem gosto dessa, eu não gosto dessa palavra, porque eu acho emergência uma palavra negativa. Eu prefiro considerar como reserva de oportunidade, ok? E aí a primeira coisa que você tem que fazer é traçar uma meta para sua reserva de oportunidade. E por que reserva de oportunidade, né? Porque imagine só, você começou a investir e aí te surgiu uma oportunidade, cara, de você de repente amanhã comprar um terreno que custava 100 mil e hoje está custando 10, numa zona super boa, assim. Cara, se você não tiver dinheiro guardado, você vai perder aquela oportunidade. Caramba, aquela ação que eu gosto muito, ela tava R$ 60 e hoje ela tá custando R$ 3. E aí você perdeu a oportunidade porque você não tinha dinheiro guardado, tá entendendo? E aí eu vou dar outros exemplos. Por exemplo, cara, hoje eu tô super bem e aí eu saí ali de moto, caraca, caí com a minha moto, quebrei minha moto toda, me machuquei, tô no hospital, tô precisando pagar medicamentos, eu vou ficar internado. E aí, cara, se você não tiver aquela reserva, você vai ficar prejudicado, tá entendendo? Então, assim, você tem que tratar a reserva de. Trate você como quiser, emergência ou oportunidade, trate dessa maneira. Veja que aquele dinheiro que você tem guardado é para você ter a oportunidade de fazer crescer o seu capital cada vez mais. Desculpa, entendeu? Então, assim, pô, Henrique, caraca, eu deixei um dinheiro lá guardado. Me surgiu uma oportunidade aqui de investimento, cara, que vai alavancar a minha carteira de investimentos para 70%. Hoje o meu retorno financeiro está 20% anual. Caraca, mas me surgiu uma oportunidade aqui de investimento para poder alavancar os meus investimentos, a minha carteira de investimento. Cara, vai alavancar minha carteira para 30%, para 40%. Então, assim, você tem que tratar aquele dinheiro que está guardado como uma oportunidade de vida, tá entendendo? Porque, assim, imagine que você traçou assim, eu vou me aposentar com daqui a 10 anos. E aí eu começo a investir, todos os meses ali certinho. E aí, cara, te surge uma oportunidade de investimento que vai fazer com que você dê uma alavancada nesse investimento. E aí, aqueles 10 anos já caíram para 8. Então, essa reserva nada mais é do que te poupar tempo, tá entendendo? É nisso que você tem que pensar. Então é por isso que eu chamo a atenção de vocês, que eu acho que a reserva de oportunidade ela é um plus assim para quem está começando a investir. Porque a pessoa que consegue juntar a sua reserva de emergência ou de oportunidade para esses quesitos, cara, você pode ter certeza que sufoco você nunca vai passar na vida. Porque você vai sempre ter aquele dinheiro ali, aquele dinheiro guardado, aquele dinheiro separado, tá entendendo? A reserva de oportunidade, ela não é para você. Eu vou falar sobre isso melhor agora. Ela não é para você investir, tá entendendo? Ele é para deixar você, é para deixá-la ali separadinha e aí surgiu uma oportunidade, você tira ela e depois você repõe, entendeu? É nessa métrica que eu tô querendo falar para vocês. E aí como é que funciona, né, a reserva de emergência? Ou a reserva de oportunidade. Eu vou falar para vocês aqui, já está até escrito, mas eu vou ler para vocês poderem entender melhor e depois vou dar o pulo do gato para vocês. E aí como é que funciona, né? É, a gente considera, né, na análise financeira que uma reserva de oportunidade para um trabalhador formal, você tem que juntar o seu padrão de vida durante 6 meses. Então imagine assim, você você tem a você tem um padrão de vida de, vamos dar um exemplo assim, R$ 2.000. Hoje o que eu tenho de conta, assim, Henrique, se eu pagar tudo, tipo assim, eu fiz compra, eu paguei a luz, a água, eu paguei o aluguel, paguei a escola do meu filho, eu paguei o plano de saúde, paguei isso tudo. Tudo isso me custa R$ 2.000. E aí você tem que analisar
será que realmente eu preciso desses R$ 2.000? Eu consigo cortar alguma coisa? Não. Tem coisas aqui que são supérfluas. Então eu acho que o meu padrão de vida custa R$ 1.500. Então você tem que juntar o seu padrão de vida no mínimo 6 meses. Tá entendendo? Porque se acontecer alguma coisa, por exemplo, você ficar desempregado, ou acontecer um acidente inesperado, ou então te surgir uma oportunidade de investimento, como eu falei para vocês, você tem ali, você pode ficar 6 meses ali tranquilo, tá entendendo? Que você tem o dinheiro ali guardado e aí você passa esse dinheiro para essa oportunidade, tá entendendo? Ou para uma emergência, vamos dizer assim, caramba, eu fui mandado embora da empresa que eu trabalho. Caraca, mas eu consigo ficar 6 meses aqui tranquilo, eu consigo ficar 6 meses aqui sem trabalhar. Então a reserva, ela é para isso, tá entendendo? E aí, para o trabalhador autônomo, o cálculo financeiro a gente considera como 12 meses trabalhados, tá entendendo? Então, por formal 6 meses, para o autônomo 12 meses. E aí vem aquilo, Henrique, onde eu coloco a minha reserva de oportunidade? Duas coisas que eu vou indicar para vocês, aí vem o pulo do gato. Ou CDB de liquidez diária. Por que liquidez diária? E não no mercado de ações, e não em fundos imobiliários, por que eu não posso pegar esse dinheiro, esses 6 meses que eu juntei de dinheiro e jogar lá nas ações, que vai me dar um retorno maior? Por quê? Ou nos fundos imobiliários, ou numa renda fixa, por quê? Primeiro, se for na renda fixa, se você quiser sacar o dinheiro antes do prazo, vamos dizer que tem um prazo lá de 2 anos, e aí te deu dor de barriga em 3 meses. Se você sacar o dinheiro antes, você não vai conseguir 100% da rentabilidade aportada na renda fixa e você ainda vai ter um déficit no seu dinheiro. Se você jogar em ações, imagine que hoje você comprou a ação a R$ 20 e aí te deu uma dor de barriga, e aí você precisa vender as ações para poder, tipo assim, pegar o dinheiro para poder comprar comida ou algo do gênero. E aí a ação naquele dia que tu vendeu porque tu estava desesperado precisando de dinheiro tá R$ 10. Então assim, teu dinheiro desvalorizou pela metade, tá entendendo? Então por isso que nunca é aconselhável colocar em fundos imobiliários e ações. E aí vem o primeiro passo. Aconselho colocar sempre CDB de liquidez diária, por quê? Porque o dinheiro está te rendendo ali diariamente. E aí o liquidez diária ele te dá a possibilidade de você sacar o dinheiro a hora que você quiser, sem teu dinheiro sofrer um déficit, tá entendendo? Sem teu dinheiro sofrer ali uma depreciação. Então, assim, é, jogar em dinheiro em CDB de liquidez diária te dá essa possibilidade de você tirar o dinheiro na hora que te der dor de barriga. E aí você não vai ser prejudicado. E um outro pulo do gato que eu dou para vocês, ou é CDB de liquidez diária, ou você pega o seu dinheiro, e aí vem o segundo pulo do gato, que é o quê? Coloca o dinheiro em Tesouro Selic. Por exemplo, se você quiser investir em Tesouro Selic, você pode tirar o dinheiro a hora que você quiser, o dia que você quiser, que o seu dinheiro também não vai ser depreciado, como se você estivesse colocando nas ações, nos fundos imobiliários. E aí o Tesouro Selic vem aí o terceiro pulo do gato. Tesouro Selic, para você não pagar, para você não precisar declarar imposto de renda, né? Todo ano você tem que declarar o imposto de renda. Para você não precisar declarar, até 10 mil você não declara. Acima de R$ 10.000 você já começa a ter que declarar aí, se eu não me engano é 15%, acho, ou 17%, não lembro. Mas aí se você pode deixar de repente para diversificar a tua reserva de oportunidade, deixa de repente 10 mil Tesouro Selic e o restante você joga lá em um CDB de liquidez diária. A gente já viu isso e a gente consegue achar isso dentro da nossa corretora, que fica em investimentos de renda fixa. Você chega lá dentro da sua corretora, digita lá CDB e aí vai aparecer lá liquidez diária, liquidez para CDB para daqui a 300 e poucos, 60 e poucos dias. E aí seleciona sempre liquidez diária, que aí você não vai ter esse problema, beleza, galera? Então é isso. Reserva de oportunidade, acho que ficou claro, né? Bom, e aí. E a Siri tá falando aqui, tá doido. E aí, galera, o próximo passo é o quê? Traçar um objetivo e uma meta. E aí, qual é o objetivo, né?
Cara, eu tenho um objetivo, por exemplo, de viajar no fim do ano. Eu quero ir para a Europa, fazer uma Eurotrip, por exemplo. Eu quero ir lá em Paris conhecer a Torre Eiffel, vou dar um exemplo. E aí, esse objetivo já está traçado. E aí, qual é a meta, né? Para você poder alcançar a meta, o que você tem que fazer, né? Então, primeiro você vem por objetivo, traça o objetivo, e aí a meta ela tá junta, entendeu? E aí ela corre novamente. E aí o objetivo é o quê, cara? Para eu juntar dinheiro para poder conhecer Paris, eu preciso de 5 anos. E aí, quanto que eu tenho que aportar? Em quantos meses? Qual é o valor de aporte? Então, tudo isso você tem que pensar, entendeu? Você tem que traçar um objetivo e aí a gente volta naquele assunto lá da escadinha, que é isso aqui, ó, que é criar o quê? É uma estratégia, entendeu? Você faz uma estratégia de investimento para você alcançar o seu objetivo, entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Vocês vão entender melhor mais na frente porque eu vou vir com um assunto muito legal agora e aí vocês vão entender melhor como traçar esse objetivo e como alcançar a meta, beleza? E aí é sobre isso que eu ia falar agora. Existe uma coisa chamada, vocês podem digitar isso no Google, que se chama literatura inteligente, que é o SMART, né? E aí, a partir daí você consegue traçar os seus objetivos, que é o que? Primeira coisa, o Smart ele vem assim, ó, por isso que se chama Smart, porque a meta ela tem que ser específica, entendeu? Que é o objetivo, ok? Então, tipo assim, cara, eu quero ir para a Europa daqui a 3 anos, beleza? Eu quero conhecer a Torre Eiffel daqui a 3 anos. Ela tem que ser mensurável, então você tem que definir valores. Então, assim, cara, daqui a 3 anos, nem 3 anos, vamos começar melhor, vamos ser mais específico. Qual é o objetivo? Eu quero conhecer Paris, beleza? E aí eu tenho que definir valores. Cara, quanto que eu preciso para poder curtir lá em Paris? Caraca, eu preciso de 50 mil reais. Ou, por exemplo, eu tô aqui na Europa e aí o meu objetivo é ir para Indonésia surfar. Por exemplo, vou falar de mim. Pô, eu quero ir para Indonésia surfar, cara. Caraca, quanto que eu preciso? Cara, eu preciso, sei lá, de 5 mil euros, 3 mil euros. Vamos dar um exemplo. Então você tem que definir valores, mas esses valores eles têm que ser mensuráveis. Tem que ser uma coisa que vai vir agora, que é o próximo. Ela tem que ser realista. E aí tem que ser uma coisa atingível. Não adianta você falar assim, que é o A, né? Que é o atingível, né? E aí vem a meta realista. E aí não adianta você falar assim, eu daqui a um ano eu quero ter 1 milhão de reais na minha conta. E aí, cara, para você juntar 1 milhão de reais, você tem que fazer um aporte aí, de repente, de 200 mil. Pô, e aí você ganha 2 mil reais. Cara, isso não é realista, né? Você não vai conseguir chegar lá no 1 milhão se você não consegue aportar 200 mil por mês ou 100 mil, enfim, para alcançar a meta. Se o seu modelo financeiro te suporta só aportar 500 reais por mês, e aí como é que você vai alcançar os 1 milhão de reais em 2 anos, tá entendendo? Então você tem que ser muito realista nas suas metas, entendeu? Você tem que ser pé no chão, pé firme mesmo, pô, cara, eu consigo, mas tem que ser nesse prazo aqui. Se eu encurtar meu prazo, aí fica complicado, entendeu? Depois tem que ser relevante, né? Você tem que ter foco e disciplina. Então você tem que focar ali. Aí vem um assunto lá do carro na pista, né? Você tem que ter foco e disciplina. Cara, meu foco é aquele ali, ó. Eu vou alcançar meus objetivos. Eu vou conseguir viajar para Europa, bro. Tá ligado? E aí eu tenho que ter disciplina, porque, cara, se eu não fizer um aporte aqui no fim do mês, quando chegar lá no final dos 3 anos, eu não vou conseguir ir pra Europa. Então, assim, cara, eu tenho que ter disciplina. Então começa por aí, entendeu? E o time, né? Que é temporal, né? Você tem que definir um tempo, que é o que eu já tinha falado pra vocês. Caramba, o meu objetivo é ir pra Europa. Então vamos lá, vamos voltar tudo aqui.
Meu objetivo é ir para a Europa conhecer Paris. E aí eu preciso de X para poder conhecer lá. E aí eu já tracei uma meta aqui que é extremamente realista, cara. Nesse determinado tempo e nesse meu aporte mensal, eu consigo juntar essa grana. E aí eu já começo a ter foco e disciplina, beleza? E dentro desse tempo, cara, eu acho que para eu juntar esse dinheiro e fazer esse aporte mensal, eu preciso de 3 anos. Então você já definiu o tempo. Então é mais ou menos isso. Você precisa de tudo isso aqui para você poder alcançar o seu sucesso, né? Alcançar aí os seus objetivos ou realizar os seus sonhos, beleza? E aí vem a mente inteligente, né? Que aí vem o quê? Vem o quê? Opa, voltou aqui. A mente inteligente é o quê? Ela tá ligada com a meta e com o objetivo, que é o quê? O que seria o quê? Pô, eu quero ir para a Europa. Eu quero ir para Paris. Quando? Daqui a 3 anos. Como? Investindo. Como não? Como? É, cara, é, pô, eu vou, mas eu tenho que aportar ali, eu tenho que fazer essas métricas de investimento, porque senão eu não vou conseguir essa rentabilidade, esse retorno, né? Então você tem que traçar uma meta, uma estratégia. Cara, se eu fizer um aporte aqui em fundos imobiliários e ações, ao mesmo tempo, eu consigo ter um retorno anual financeiro que vai me fazer esse aporte, que vai me fazer trazer esse dinheiro que eu preciso para eu fazer esse aporte para eu viajar daqui a 3 anos. E aí onde, né? E aí vem a questão, onde? Cara, é no mercado de ações, é no mercado de fundos imobiliários, a renda fixa já me atende, tá entendendo? Minto, desculpa, eu até errei aqui. O como como que eu vou fazer para poder fazer esses aportes, tá entendendo? Caraca, eu tenho que é, separar uma parte do meu salário aqui para poder fazer esse aporte. E aí vem o onde, né? Eu tinha pulado, né? Eu tinha feito ao contrário. Então vamos lá. O que é o que eu quero, quando, aí vem o tempo, como. Como que eu vou fazer isso? Cara, eu preciso separar aqui uma parte, tá entendendo? Para poder investir. Aí eu vou investir aonde? Entendeu? Eu vou investir em CDB, eu vou investir em pré-fixado, eu vou investir no mercado de ações, eu vou investir em fundos imobiliários. E aí quando? Quando que eu vou investir? Aí já vem a meta. Não, eu vou investir todos os meses, eu vou investir uma vez por ano, de 6 em 6 meses, entendeu? E aí quando? Qual é a meta atingir para eu chegar à meta atingível? É mais ou menos assim que funciona. E aí eu separei o quando, porque o quando ele é o mais interessante de todos. Vocês vão saber por quê. Porque o quando a gente considera no estudo financeiro, né, a, a, numa métrica financeira, que o quando ele é o mais importante de todos esses daqui, ó, no estudo financeiro, né, na estratégia financeira, né, para a gente alcançar o nosso sucesso. E aí vocês vão entender agora. Porque, ó, se você quer investir em curto prazo, você tem que ter até 2 anos. Então, assim, daqui a 2 anos eu quero viajar para Paris. Se você quiser investir em médio prazo, né, fazer um investimento a médio prazo e não em curto prazo, aí seria de 2 a 5 anos que nós, por cálculos financeiros, nós consideramos, tá entendendo? Por estratégias financeiras, né? E se você quiser investir para longo prazo, aí é um investimento acima de 5 anos. Então, assim, aí vem um pulo do gato que eu vou dar para vocês. Cara, se você vai investir no máximo em 2 anos, a renda fixa ela já te atende, tá entendendo? Por quê? Porque você consegue pegar aí um pré-fixado ou um pós-fixado num curto prazo de tempo que ele vai te dar um retorno financeiro para você poder conquistar o seu sonho, entendeu? Mas se você quiser aí um investimento a médio prazo, pô, eu daqui a 5 anos eu queria comprar minha casa, eu queria comprar um carro, eu queria, enfim, N coisas, né? Aí eu acho que acima de 2 anos você já consegue entrar no mercado de ações e fundos imobiliários, né? E no longo prazo a mesma coisa, acima de 5 anos, por exemplo, se você fizer aquele aporte mensal, acima de 5 anos, por exemplo, pô, daqui a 10 anos eu quero me aposentar.
o mais aconselhável que eu dou aqui no pulo do gato seria o mercado de ações. E a gente vai ver mais na frente essa métrica aí, vocês vão entender melhor. Assim, o mercado de ações, desculpa, mercado de ações não. O longo prazo eu considero o mais aconselhável, que seria o mercado de renda variável, né? 2 a 5 anos e acima de 5, mercado de renda variável, entendeu? Então, assim, não sei se ficou muito claro para vocês. Se vocês quiserem fazer, traçar uma meta para 2 anos, renda fixa, beleza? Até 2 anos. Acima de 2 anos, o mercado de renda variável vai atender vocês, entendeu? Vocês podem investir no mercado de renda variável dentro dos 2 anos, aí vai dos seus objetivos, vai do que você pretende, vai de quanto você precisa de retorno para você alcançar esse objetivo. Mas o mais aconselhável, o que as pessoas mais fazem, né, é, para atingir os seus objetivos é usar a renda fixa para 2 anos, beleza, galera? Mas cabe a você a escolher e tomar a decisão que seja mais coerente para a sua vida financeira, para o seu modelo financeiro, beleza? E aí vem o retorno da meta, né? Aí agora que vem o mais importante de tudo, que através de cálculos financeiros, né, através de objetivos, né, de métricas de retorno financeiro que a gente traça, né, a gente considera o que, né, para alcançar aqui o sucesso, para a gente realizar o nosso sonho, né? A gente considera que se você precisa de um retorno anual até 5%, a renda fixa ela já te atende, beleza? Se você tem uma meta e aí você precisa de um retorno de 5 até 10%, aí você teria que fazer investimentos em renda fixa ou em fundos imobiliários. Você mesclando os dois, ou de repente ele põe 90% em renda fixa e, desculpa, 80% em renda fixa, 20% em fundos imobiliários, você vai dando aquela mesclada ali na carteira para você alcançar 10% anual, tá vendo? Você os fundos imobiliários e renda fixa já te atende, beleza? Se você precisar de 10 até 15%, aí você precisa fazer investimentos em fundos imobiliários e ações. Então você já sai da renda fixa e começa a entrar mais na renda variável, beleza? Agora, se você precisar do investimento de 15 a 20%, aí você tem mesmo que esquecer fundos imobiliários e partir diretamente para o mercado de ações, entendeu? Fundo imobiliário já começa a não te atender mais, porque o retorno que você precisa para o teu capital investido, para você alcançar o teu sucesso, não vai ser suficiente. E vou te dizer, 20% assim, não é que seja difícil, mas é uma meta que você tem que trabalhar bem ali, entender bem o mercado para você poder alcançar aí os seus 20%. Não é difícil, não é impossível, mas você tem que ser um estrategista ali. Só para vocês terem ideia, o Warren Buffett, como eu falei para vocês, né, que é o pai da bolsa, né, é o nosso vovozinho lá, o homem mais rico um dos mais ricos do mundo e já ultrapassou décadas e décadas de gerações e de mercado, de oscilações de mercado e tudo. Ele é um camarada que ele consegue aí tipo 20%, 25%, então assim, e olha que ele é um cara extremamente estrategista, né? Muita gente até hoje aprende com ele, analistas aí recém-formados que lidam com tecnologia, com tudo, é, olham, prestam muita atenção nas estratégias do Warren Buffett, porque ele é um cara extremamente inteligente, estrategista, conhece muito o mercado, e quando ele pega bilhões assim e fala assim, eu vou investir na Netflix, cara, fica todo mundo assim, caraca, Netflix, como é que eu não enxerguei aquela oportunidade? Não, vamos investir, porque se o Warren Buffett está botando dinheiro lá, eu vou também, entendeu? Porque a empresa vai valorizar, eu tenho certeza que vai valorizar, que tudo que ele bota a mão, as coisas valorizam. Então, assim, imagine um cara como esse, que alcançou aí 20%, né? Ou 25%. Imagine o que, que você não tem que fazer para alcançar 20%. Então, assim, é, como eu falei, não é impossível. Eu mesmo já alcancei 20%. Eu já consegui, a minha carteira já conseguiu bater o Ibovespa mais de 20%. E aí, se você fizer estratégias ali de fazer um holdzinho na tua carteira de investimentos, pô,
Tô com uma empresa aqui da minha carteira que valorizou muito e tem uma outra aqui que está na minha carteira que está meio que desvalorizada. Mas eu gosto muito da empresa e ela me dá um bom retorno financeiro. Cara, pega, tipo assim, 70% daquela empresa que valorizou, vende e aí aporta naquela empresa que está mais barata, que está dentro da sua carteira. Então vai fazendo esse holdzinho, né? Vai rodando a sua carteira, que aí você vai alavancando e vai alcançando esses 20%, beleza? E aí, cara, você pensar assim, pô, mas eu preciso de mais de 20%, cara. 20% para mim é pouco e as coisas que eu aporto não são suficientes. Eu preciso de muito mais retorno financeiro anual, por exemplo. Preciso de 20%, preciso de 40% anual, preciso de 30% anual. E aí, cara, não tem jeito. Tu vai ter que fazer trade, tá entendendo? E aí cabe a cada um aí a ter o racional, a inteligência e estudar o mercado e conhecer o mercado para poder entrar nesse mercado de trade que muita gente começa pelo trade, começa errado. Deveria primeiro entender o mercado para depois ir para o trade, para o day trade, para o swing trade, entendeu? Eu não aconselho começar por aqui porque você está colocando a carroça na frente dos bois, né? O day trade e o swing trade o day trade são operações no mesmo dia. Swing trade é, por exemplo, você comprou uma ação hoje e vendeu, hoje é segunda, você comprou uma ação e aí você vendeu a ação na sexta-feira. Isso se chama swing trade. E day trade é você comprou a ação hoje na segunda e vendeu na segunda mesmo. É intraday, é dentro do dia, entendeu? Por isso que é chamado de day trade. E aí, galera, eu não aconselho vocês entrarem nessa agora, porque é um mercado extremamente agressivo, você pode se frustrar nos seus investimentos, tá entendendo? Porque você ainda não conhece o mercado, você não tem o entendimento de sair comprando e vendendo, tá entendendo? Então, assim, eu aconselho você estudar, entender como é que funciona o game, entender os ciclos econômicos, fazer aquele estudo, pô, se está acontecendo alguma coisa lá na China que vai ajudar o Brasil, quais são os setores que vão ser impactados, são os setores que vão ser beneficiados. E aí quando você começa a entender a estratégia da coisa, o game, como é que funciona aí o jogo, aí sim eu te aconselho você a partir para o day trade, beleza, galera? Então vamos lá, vamos pro pulo do gato. Vamos entrar lá na internet que eu vou passar aí vou passar um pulo do gato bem maneiro para vocês não fritarem a cabeça aí tentando traçar meta, fazendo cálculos. Caraca, eu tenho 1.000, aí começa a escrever no papel e a calculadora do lado, pô, tem 1.000 aqui, preciso de 500, pá, e começa a bater na calculadora. Calma, galera, calma, eu não vou abandonar vocês assim, não vou largar vocês na boca do leão e falar para vocês se virem aí nos 30 que eu agora eu já falei para vocês aí que você precisa de 5, precisa de 10, precisa de 15 e aí deixar vocês aí para lá. Não. Eu falei para vocês que eu ia fazer um basicão, que eu ia sugar o máximo possível, esmiuçar o máximo possível de informações para deixar vocês aí com a cabeça tranquila e começar com o pé direito no mercado financeiro. Então vamos lá pro pulo do gato, que aí agora vocês vão gostar do que eu vou falar. É, eu vou encerrar aqui a nossa apresentação, beleza? Muito obrigado aí e tal. Mas vamos lá. Galera, tem esse site aqui, que é o Mobiles, né, da Baitoro. Você pode digitar aqui, ó, por exemplo, Mobiles no Google. Vem aqui no Google. Você pode vir aqui no Google, digitar Mobiles, ó. E aí vai aparecer aqui, ó, calculadores. Você pode vir direto ao primeiro link, beleza? E aí eu já deixei o site aqui aberto, que aí fica mais fácil. Bom, aqui é a página inicial do site. Provavelmente quando vocês forem entrar aí pode estar diferente. Mas no menu dele, eu achei esse site muito legal. Inclusive eles têm um aplicativo que eu não instalei ainda, mas por acaso eu estava dando uma olhada nesse site aqui para poder mostrar para vocês. E aí apareceu uma propaganda aqui do aplicativo deles e parece ser muito interessante. Acho que convém vocês fazerem o download e ver como é que é e tal. Tem muita coisa legal aqui, cara. Eu gostei muito do site. Até eu vou dar uma estudada depois para ver como é que é.
Então vocês, chegando aqui no site, ó, vocês vêm aqui em ferramentas, calculadoras, e aí você tem aqui, ó, calculadora de porcentagem, calculadora de investimento, ó, de rescisão, contador de dias. Mas o mais interessante de todas as calculadoras é aqui, ó, juros compostos. Ó. Aí vai abrir aqui a calculadora de juros compostos. Ah, lembrando, essa calculadora também tem no site do Tesouro Direto, beleza? Você vem aqui, ó, por exemplo, valor inicial, né? Qual é o seu valor de aporte inicial? Vamos dizer que, Henrique, eu tenho 10 mil reais para. Não, vou começar bem menos. Henrique, eu tenho 5 mil reais para aportar de início. Qual é o seu valor de aporte mensal? Henrique, eu consigo aportar, sei lá, 500 reais. Beleza? Qual é o retorno anual que você precisa? Cara, eu acho que, sei lá, 16% já atende às minhas necessidades. Por quantos anos você vai fazer esse aporte de 500 reais? Eu vou botar aqui durante 10 anos. E aí você clica aqui, ó, calcular. Vai aparecer aqui uma propaganda, você fecha. Pronto. Então, você fez um aporte de 5 mil anual. Ou de 5 mil anual, ó, que dera. Então, você fez um aporte inicial de 5 mil. Você fez um aporte mensal de 500 reais. E aí você conseguiu um retorno, um percentual de 16% ao ano. E você fez durante 120 meses, você aportou 500 reais. Então você começou ó, com o valor aqui, ó, valor total final 159, 65 mil foi o valor investido. E aí você teve 94 mil aqui, ó, de total de juros. Esse aqui é o seu lucro. É o que você teve de retorno financeiro dos 16%, tá entendendo? Você ficou aqui no total, ó, quando chegou lá nos 10 anos, você ficou com 159 mil reais, entendeu? E aí você teve um retorno aqui, ó, de 94 mil reais. E aí você começa aqui ó, aí você vem aqui, ó, se quiser fazer outro cálculo, aqui ó, fazer outro cálculo. E aí você começa a brincar aqui, ó, eu preciso de um retorno aqui de 20%. Henrique, eu quero, no fim dos 10 anos, eu quero ter 1 milhão de reais na minha conta. Aí você vai brincando aqui, você vai fazendo, criando aqui a sua métrica, né, de estratégia, né? Eu preciso, com 10 mil aqui, com 5 mil eu iniciei. Mas aí eu quero aportar aqui, para eu chegar a 1 milhão, eu preciso aportar aqui 2 mil reais por mês, por exemplo. E aí por aí vai, tá entendendo? Será que o aporte que por exemplo, eu estou aportando aqui 500, quer ver? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu comecei, vou botar aqui os mesmos 5 mil, vamos ver quanto que vai dar. Os mesmos 5 mil, e aí eu vou aportar 500 reais, eu preciso de 16% anual, e aí eu vou botar aqui 20 anos. Eu aumentei aqui o período. Pronto, ó, tá vendo? Você já chegou ó, quase a 1 milhão de reais, tá vendo? E aí você só investiu ó, 125 mil, tá entendendo? Então, cara, é uma métrica que você pode usar aí para você alcançar seus objetivos, entendeu? Em vez de você ficar lá fritando, caraca, tudo aquilo que eu falei, né? Em vez de você ficar aqui, ó, fritando, caraca, 5, 10%, 20%, pô, quantos anos eu preciso, tá entendendo? Então, aquela calculadora, ela já te ajuda a traçar uma meta muito mais rápido que você ficar fazendo na mão ou na calculadora, entendeu? Então, pô, grava esse site aí, eu acho interessantíssimo. Tem outras coisas interessantes aqui, eu achei muito maneiro. Depois até eu vou dar uma estudada. E é isso, galera. É, eu espero muito aí que vocês tenham gostado. Espero mesmo, assim. Pô, já são aqui, ó, 1 hora da manhã aqui em Portugal. E hoje eu curti praia com a família, tudo com os amigos, com a minha esposa. E para mim é gratificante estar aqui passando conhecimento para vocês, ajudando vocês de uma certa forma financeiramente e, e passando o meu legado aí, porque
Um dia eu tive um professor, uma pessoa que abriu meu mindset, virou a minha chave e me deu direcionamento, me ensinou o que é investir, me ensinou sobre renda variável, sobre mercado de opções, sobre tudo. Eu sou muito grato a essa pessoa, o nome dele é Professor Mira, inclusive ele está lançando um livro, está lançando uma pós-graduação, né, um MBA de investimentos. Então, assim, graças a ele, eu tive todo esse entendimento e eu me espelho muito nele. Então, eu quero passar esse legado. Ele sempre fala que um dia ele não vai estar mais aqui e são os alunos dele que vão passar esse legado para outras pessoas, porque não só ele, como eu também acredito que a educação financeira ela pode mudar vidas. E hoje todo mundo tem aquela questão de ter que cobrar e tal. Não estou dizendo que um dia eu não vá fazer um curso que eu tenho que cobrar, mas eu acho que pelo menos o básico, assim, coisas que a gente pode transformar em doação, né? Eu considero isso, todo esse trabalho aqui, todo esse tempo que eu estou com vocês, como uma forma de doação, como uma forma de ajudar o próximo. Então é isso que eu quero de vocês. Para mim é gratificante abrir uma caixinha de perguntas e uma pessoa chegar lá e elogiar e falar, pô, Henrique, tô aprendendo tanto com você, pô, não deixa de passar material, pô, muito obrigado. A minha vida evoluiu por causa disso, por causa daquilo. Então, gente, é por esse motivo que eu tô aqui agradecendo vocês e eu fico muito grato por ter essa oportunidade de passar esse basicão. Infelizmente está se encerrando, mas as nossas lives, as minhas postagens no Instagram, elas continuam. Espero muito que vocês continuem aproveitando o máximo possível e bons investimentos e sucesso e bom fim de semana, né, para todos e até mais. É isso. Muito obrigado e aguardo vocês aí numa próxima. Muito obrigado aí. Tchau, tchau.